Olá, nessa aula nós vamos falar sobre transformações do meu vetor de variáveis, buscando que o mesmo se aproxime mais da distribuição normal multivariada. Pode ser que essa distribuição de probabilidade normal multivariada não seja uma distribuição plausível para o meu vetor de variáveis aleatórias. Eu testei e a suposição de normalidade multivariada foi rejeitada. E como talvez minha amostra não seja tão grande, eu preciso dessa distribuição. Então é de interesse nesse caso que eu realize uma transformação tentando fazer com que o meu vetor de dados amostrais se aproxime mais de uma distribuição normal multivariada. Tá? Em muitos casos, a escolha de uma transformação para melhorar a aproximação da normalidade não é uma transformação óbvia. Para tais casos, é conveniente deixar que os dados sugiram uma transformação. No entanto, uma família de transformação útil para esse propósito é a família de transformações de potência, porque tanto eu posso expandir os meus dados, tá? Como eu posso comprimir os meus dados, de modo que eu me aproxime mais de uma simetria e tente homogeneizar mais a variabilidade dos dados. As transformações potência, elas são definidas apenas para variáveis positivas. No entanto, isso não é uma restrição. Não é tão restritivo quanto parece, porque uma única constante, eu posso adicionar uma constante no conjunto de dados se alguns dos valores forem negativos para que ele fique positivo. Uma transformação que é muito utilizada e é conveniente é a família de transformações potência, que é chamada de Box e Cox. São dois estatísticos ingleses que propuseram essa transformação. Essa transformação, ela busca encontrar o valor da potência lambda que vai transformar a minha variável de modo que ela fique mais próximo da distribuição normal. Então, a transformação é essa aqui, ó, x elevado a lambda menos 1 dividido por lambda, quando lambda for diferente de zero. E se lambda for igual a zero, a transformação é o logaritmo natural de x. Tá? Essa transformação aqui ela é uma transformação contínua para os valores de x que é maior do que zero. Tá? Então, dadas as observações x1, x2, xn, tá? A solução, que é a transformação de Box-Cox apropriada, a solução apropriada, é a solução que maximiza essa função de verossimilhança 4.35. Tá? Onde o x barra elevado a lambda, tá? é a média aritmética dos meus valores de x transformados. Ok? Bom, essa minha função 4.35 é o logaritmo da função de verossimilhança da distribuição normal univariada após maximizá-la em relação aos parâmetros de média e variância da população. Tá? O cálculo da verossimilhança para muitos valores de lambda é uma tarefa fácil para o computador. A gente pode programar e dizer, olha, calcule lambda para diversos valores dentro de um intervalo. Por exemplo, entre menos 3 e mais 3, aí eu vou calcular a verossimilhança de lambda, tá? A verossimilhança da minha normal
para cada valor desse de lambda. E com isso eu posso obter um gráfico da verossimilhança da normal em função de lambda versus os valores de lambda. E esse gráfico ele pode ser útil para mostrar o comportamento próximo ao valor de lambda que maximiza a verossimilhança. Aí eu tenho um exemplo aqui que está relacionado a uma transformação de potência para dados univariados. Nós vamos considerar as leituras da radiação de forno micro-ondas emitidas quando as portas estão fechadas. E na nossa amostra nós temos 42 fornos. O gráfico qqplot para esses dados indica que as observações se desviam de uma distribuição normal univariada. Uma vez que todas as observações são positivas, a gente pode realizar uma transformação potência nos dados, esperando que os dados se aproximem mais da distribuição normal. Restringindo nossa atenção à família de transformações Box-Cox, vamos encontrar o valor de lambda que maximiza a função de verossimilhança L de lambda que mostramos lá em cima, no slide anterior, ok? Então aqui estão os meus dados, tá? Eu tenho diversos valores de lambda entre -1 e 1,5, tá? E para cada um valor desse foi calculada a verossimilhança L de lambda. E a gente observa que o valor que maximizou a verossimilhança foi maximizada para o lambda igual a 0,30, onde foi obtido o valor 106,51, foi o máximo. Tá? Se a gente fizer o gráfico como foi proposto, aí esse gráfico eu tenho a verossimilhança no eixo dos y e no eixo do x eu tenho lambda. E a gente observa que quando está próximo de 0,3, na realidade me parece que 0,28, aí a gente encontra o máximo dessa função de verossimilhança. Então essa seria a transformação mais adequada. Depois de fazer a transformação, a gente pode fazer um qqplot para verificar, e a gente observa que a distribuição dos quantis da normal versus os quantis dos meus dados transformados, eles estão mais próximos de uma reta aqui. Então ele se aproximou mais da distribuição normal. Esse é o caso univariado, que é um caso bem tranquilo, tá? Bem básico. E normalmente isso você pode até programar essa sequência de procedimentos no R, mas existem já rotinas, funções lá que calculam o valor de lambda que maximiza essa função de verossimilhança, como vocês podem ver no vídeo, na videoaula sobre testes de normalidade multivariada no R. Bom, depois de fazer essa transformação para normal univariada, a gente vai verificar as transformações para normalidade multivariada. Tá? Com o conjunto de observações multivariadas, a transformação multivariada pode ser selecionada para cada uma das variáveis. Então, vou fazer uma transformação lambda1 para a variável x1, lambda2 para a variável x2 e lambda-p para a variável xp. E eu posso maximizar a verossimilhança para cada uma dessas variáveis. Esse procedimento vai me fornecer esse conjunto
de valores de lambda transformados, tá? Que maximizam a expressão da verossimilhança, que está aqui, 4,38. Bom, observe, esse procedimento que acabamos de descrever, ele é equivalente a eu fazer uma transformação box-plot, ou box-cox, uma transformação box-cox para cada marginal do meu vetor multivariado, tá? É equivalente a tornar cada distribuição marginal aproximadamente normal. No entanto, a gente já viu nas propriedades da distribuição normal que as marginais das normais não são suficientes para garantir a distribuição conjunta normal multivariada, tá? Em aplicações práticas, isso pode ser suficiente, verificar o lambda para cada marginal, mas ela não garante, pela teoria nós vimos que normalidade univariada não garante normalidade multivariada, tá? Então, como isso pode não ser o suficiente, tá? Então a gente pode começar a pegar esses valores estimados, lambda 1, lambda 2, lambda p, no procedimento anterior, e eles serem utilizados como uma semente para que eu tente maximizar a verossimilhança conjunta, lambda 1, lambda 2, lambda p, de uma normal multivariada. A verossimilhança conjunta da normal multivariada está descrita aqui, ó, em 4.4, nessa função 4.40, né? Ela está descrita aqui nessa expressão. Então a ideia é, aqueles lambdas que eu encontrei para as marginais univariadas, eles vão ser utilizados como semente para tentar aproximar, num procedimento iterativo, tá, do verdadeiro lambda. No entanto, maximizar essa verossimilhança conjunta não é apenas... conjunta 4.4 não apenas é mais difícil do que maximizar as expressões marginais, mas também é improvável que produza resultados que sejam muito melhores do que os lambdas marginais. O método de seleção baseado na verossimilhança 4.40 é equivalente a maximizar a verossimilhança multivariada sobre o vetor de médias μ, sobre a matriz de covariâncias sigma e sobre o vetor de transformações lambda. Enquanto que o método baseado em 4.38, ele corresponde apenas a maximizar a probabilidade marginal univariada sobre a média μk da minha marginal, da minha késima marginal, sobre a variância sigma kk e sobre a transformação potência lambda k. Tá? Quando a gente encontra os valores de lambda para normal multivariada, esse procedimento é obtido a partir de um procedimento iterativo, como é mostrado aqui. Nesse problema agora, a gente vai tratar da normalidade multivariada para o vetor de variáveis de radiação de micro-ondas, considerando a porta aberta e a porta fechada. Ó, eu já tinha os dados da porta fechada, agora está aqui os dados com a porta aberta. Tá? E eu vou ver o conjunto de transformações lambda 1, lambda 2, que maximizam
que maximizam a minha distribuição conjunta, tá? Observe que para as minhas marginais univariadas, tá? Porta aberta, porta fechada, você pode verificar, tentando obter as transformações de Box-Cox adequadas para as duas bases de dados X1 e X2, porta aberta e porta fechada. Você pode verificar que a gente encontrou valores lambda 1 chapéu e lambda 2 chapéu na fronteira de ponto 30. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai investigar conjuntamente, tentar maximizar a verossimilhança conjunta L de lambda 1, lambda 2, a minha verossimilhança conjunta, considerando uma grade de valores na fronteira de ponto 30. Então, eu vou olhar valores de lambda 1 no intervalo entre 0 e ponto 50 e valores de lambda 2 no intervalo entre 0 e ponto 50. Aí eu posso buscar essa transformação que maximiza e depois realizar o teste Cake-Plot para o meu conjunto de dados transformados. Aí a gente observa aqui nesse gráfico, tá? Que os valores que maximizam para lambda 1 e para lambda 2 estão nessa fronteira aqui, ele vai se aproximando e o máximo foi obtido aqui, o máximo da verossimilhança foi obtido para esse ponto 223. São os valores para lambda 1 igual a 0,18 e para lambda 2 também aproximadamente 0,15. Tá? Foi onde encontramos o máximo. Então, isso foi num procedimento iterativo, calculando para diversos valores, para encontrar o valor máximo. Tá? Então, esse é o procedimento que a gente segue para obter a transformação Box-Cox para buscar maximizar a função de verossimilhança conjunta da normal multivariada, ok? Então a gente vai ficar por aqui, até a próxima.